vídeo de hoje é uma reflexão sobre o porquê que normalmente as pessoas, e eu também me incluo, têm muitas expectativas no início do ano. A gente traça muitas metas, anotando elas ou não. Esse ano vai ser diferente, eu vou fazer isso, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazer aquilo outro, né? E eu acabo não concluindo nada ou quase nada. Eu estou falando de coisas que é possíveis de fazer, né? Não estou falando de tomada de decisões difíceis, mas decisões assim que eu sei que aquilo vai me fazer o bem, não há nenhum prejuízo, nem de tempo, nem financeiro, se eu fizer aquilo, mas eu acabo não fazendo. Muitas vezes eu tenho justificativa, várias justificativas para não fazer aquilo, mas são muitas metas que normalmente a gente deixa, que a gente não conclui, vários objetivos, e não é possível que todos eles que eu não concluí tenha realmente uma justificativa que justifica eu não ter feito. O que a gente percebe é que todo mundo tem um desejo de se transformar. Todos nós temos um desejo de melhorar e que nós colocamos toda a expectativa no início do ano. E depois a gente não conclui por N motivos, quase nada ou muito pouco. E, às vezes no meio do ano, para mais um pouquinho, a gente cruza os braços, a gente para de pensar naquilo, isso quando não antes, e fica esperando o outro ano. Ah não, ano que vem eu começo tudo de novo. Aí vai mais um listão de objetivos, metas, para não concluir de novo. E sabe o que acontece? O nosso cérebro, ele vai acostumando com a nossa frustração, né, de prosperidade na nossa vida. Mas a gente cria o hábito de ficar frustrado todo final de ano. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Idy Oliveira, seja muito bem-vinda a esse canal. Aproveita para se inscrever. Deixa o seu gostei, que isso é muito importante para o canal, e acione o sininho aqui embaixo para você receber as notificações. Assim, quando eu postar um vídeo, o YouTube vai te informar que tem vídeo novo aqui no canal. E aí você pode pegar o vídeo fresquinho. Vamos lá começar o vídeo sobre essa questão da expectativa no início do ano, um monte de coisa que a gente quer resolver. Tudo coisa, maioria que a gente já poderia ter feito antes e a gente não fez, e a gente agora decidiu o que a gente quer fazer. Então a gente anota, a gente pensa, às vezes a gente traça metas, mas a gente acaba não fazendo. E eu dei uma estudadinha esse final de semana sobre procrastinação, sobre metas, sobre planejamento, e o que eu percebi é que me parece que eu represento milhares de pessoas aqui no Brasil. Eu não sou de ter um planejamento assim, muito de escrever o que eu quero fazer. Tem gente que escreve, né, e não cumpre, né, não cumpre, depois a gente vai falar mais sobre isso, mas eu não sou muito de escrever. Desde o ano passado, mais pro final do ano, eu pensei em uma coisa que eu quero concluir esse ano. E eu não escrevi como meta. É como se eu tivesse receio, porque na verdade não é nem que eu não vá ter como concluir aqui. É algo assim que eu preciso de um planejamento financeiro para conseguir realizar. Mas é como se é uma dúvida que eu tenho de que se eu quero aquilo mesmo. E aí, passando mais para o final do ano, chegando mais próximo do final do ano, eu já pensei em outra coisa que eu queria muito. Fico pensando assim, o que seria mais importante na minha vida? Sabe, são duas coisas que dependem de dinheiro, embora uma eu acho que é a metade do valor da outra, mas que eu não consigo decidir o que é mais importante para mim. E é essa falta de decisão, essa falta de saber de fato o que você quer, sabendo que as duas coisas seriam boas para mim, seria um investimento interessante, que eu vou falar para vocês em outro vídeo depois, mas eu tenho essa dificuldade de escolher, sabe? Eu tenho mais dificuldade de escolher. E pensando depois e refletindo, por que eu tenho essa dificuldade? Por que agora eu não coloco? Olha, todo mundo no início do ano coloca como meta, talvez se eu escrevesse, talvez se eu me organizasse, só que assim, mentalmente eu já fiz o ano passado, eu já sei quanto que eu preciso de dinheiro para poder realizar isso até julho. É uma coisa que não é muito cara, não demanda tanto dinheiro, mas que facilitaria muito a minha vida.
Então eu vi mais ou menos quanto que eu tinha que guardar, quanto que eu tinha que ter, e julho era só fazer. Mas aí depois pensando nessa outra coisa, eu fiquei, mas será que isso é mais importante que isso? E se eu gastar o dinheiro com isso, depois eu me arrepender? Na área das finanças, esse ano, eu consegui bater as minhas metas, eu consegui até ir além. Como eu estava aprendendo, eu fiz aquilo que a gente aprende. Faça metas modestas, não faça aquele mundaréu de meta, foca no que é mais importante para você esse ano, faz apenas 2 ou 3 coisas. É melhor você ter uma meta para bater no ano do que ter um monte de meta e nenhuma ser concluída. Então eu dei bem esse conselho esse ano, então eu foquei em me organizar financeiramente. Claro que essa pré-organização ela já vem desde o ano passado, que eu tive que mudar a minha mentalidade, muita coisa, mas esse ano foi o ano de realizar, foi o ano de botar o plano em ação. Aí eu consegui, eu fiz direitinho, eu segui os conselhos, né, até passei os conselhos aqui no canal. E quanto a outras questões que eu não coloquei ali como meta principal, mas que eu achava que era importante para minha vida, eu ia inserindo na medida que desse, eu não esqueci, eu fui fazendo, eu fui evoluindo, eu fui estudando as coisinhas que eu queria estudar, né? Mas não era a minha meta principal, né? Enfim, então eu consegui, né? Apesar de tantos problemas esse ano, eu consegui bater a minha meta principal e até superei. Além de eu ter o hábito de economizar, o hábito de poupar, conseguir o dinheiro que eu queria no ano, consegui mesmo me organizar, virou hábito. As outras questões, eu não escrevi, igual eu falei para vocês, eu não escrevi, mas talvez até por isso, porque eu sei que se eu escrever, eu vou ter que ser mais responsável com aquilo e talvez eu não quero ter compromisso com isso. Essa questão da atividade física, eu já tô há muito tempo, eu tenho que fazer uma atividade física. Quando eu tava pensando aí no que eu queria, porque claro, todo final de ano, acho que todo mundo pensa nas mudanças que quer realizar para sua vida, eu achei que era muito importante essa questão da atividade física, mas isso sempre é feito de tempo em tempo, independente de ser início de ano, eu sempre tomo essa decisão, tá? Eu tomo a decisão de que eu preciso fazer uma atividade física, mas eu não consigo levar isso pra frente porque eu não gosto de fazer atividade física. Eu não gosto. Já tentei academia, já tentei ginástica funcional aqui no condomínio, já tentei caminhar em outros lugares, já tentei várias coisas, já tentei fazer em casa, YouTube, dança, alongamento, yoga, alongamentos, né, da yoga, já tentei um monte de coisa. Eu não consigo. Até dançar esses dias, eu nem falei no vídeo, mas até dançar esses dias com a Alice, a gente tava dançando, falei, ai, todo dia eu vou dançar um pouquinho, comecei, ai, não deu 5 dias, eu parei, sabe? Aí eu não quero pensar sobre isso, porque eu não quero, mas enfim. Então, pensando sobre isso, da questão da caminhada, quando eu falei, não, eu vou realmente fazer essa caminhada e tomei a decisão, eu não vou esperar virar o ano, pra quê? O que tá me atrapalhando esse ano de fazer? Então, se eu tiver que fazer um jejum intermitente, eu não preciso o ano novo. Às vezes você pode até falar, mas tem as festas de finais de ano, então, gente, libera na festa de final de ano, sabe? E começa o quanto antes. Eu acho assim, que a virada do ano é um momento de reflexão, é importante você ver, avaliar, igual eu falei pra vocês, como passou o ano, isso aí eu fiz, eu faço, ver os seus erros, ver os seus acertos e fazer uma nova programação para esse ano. Mas se você já decidiu que certas coisas são importantes para você, e isso você decidiu em novembro, você não precisa esperar chegar janeiro para começar. Tem coisa que sim, é melhor esperar, mas tem coisa que não precisa. Uma reeducação alimentar não precisa, uma atividade física não precisa, entrar num curso que não tenha data, que sempre está aberto o tempo todo, não precisa. Então, muitas vezes, deixar para o ano que vem também, para o início do ano, são desculpas, são formas da gente procrastinar. Todo ano, né, no ano novo, a gente tem aquele monte, eu me incluo, aquele monte de expectativa, né? Então, se eu não quero fazer isso, às vezes a gente tem a nota, às vezes a gente traça as metas, tudo certinho, a gente faz do jeito que tem que fazer, do jeito que nos ensinaram, então aquela parte que a gente aprendeu com o outro, a gente faz. A maioria de nós não tem dificuldade de tomar a decisão para aquilo que tem que ser feito, traçar as nossas metas. Mas a gente tem dificuldade de cumprir depois dessas metas.
uma boa parte delas fica sem ser cumprida, ainda que sejam metas que daria para cumprir. Eu vi o Leandro Carnal falando, é que a gente está habituando o nosso cérebro com as frustrações. Então, a gente levanta um monte de expectativa, a gente quer fazer um monte de coisa, chega no final do ano, a gente fica frustrada porque a gente não concluiu quase nada. Supor que eu comecei uma coisa e em maio eu parei. Aí eu arrumei um monte de desculpa, aí chega em agosto e eu falo, nossa, eu tinha tantas metas para fazer esse ano e não consegui, meu Deus, o ano... Ao invés de eu pensar em janeiro eu começo, eu falo, não, vou começar a semana que vem. Então, eu preciso pensar nisso, que as coisas que eu quero realizar, que eu quero retomar, o que eu quero começar, os novos hábitos, eu não preciso virar o ano para começar nada na minha vida, a não ser que tenha uma data específica ou tenha um porquê. Eu preciso começar a mexer nisso, nessa coisa de muita expectativa no final do ano e a frustração no final do ano, sabe? Tirar o meu cérebro desse ciclo vicioso. Porque tomar decisão, né, para essas coisas simples da vida que só depende de mim, não é difícil. Traçar as metas também não é difícil. O difícil é adquirir, cultivar o hábito de fazer. E talvez a gente não deva ver como uma coisa difícil, mas uma coisa trabalhosa. E existem algumas técnicas para a gente conseguir adquirir o hábito de inserir algumas ações na nossa vida, né? Existem algumas técnicas, uma delas é da recompensa. Eu preciso muitas vezes perguntar assim para mim, igual agora, daqui a pouco eu vou fazer a caminhada lá, né? Que eu estou ainda adquirindo o hábito da caminhada. Ontem eu já não fui. Eu falei, não, hoje eu vou. Então, eu preciso pensar assim, o que eu vou perder se eu não caminhar? O que eu vou estar perdendo 40 minutos que eu ficar lá embaixo? Tô perdendo o quê? Nada. Então, a gente precisa começar a questionar esse tipo de coisa para a gente poder nos ajudar a adquirir esse hábito. Então, essa pergunta ela é importante. O que eu vou estar perdendo se eu não caminhar nesses 40 minutos? O que eu faria? Eu faria isso, nada. Nada que seja uma coisa que não pode fazer depois, ou que seja importante para minha vida ou para minha saúde. E também pensar assim, o que eu vou ganhar se eu for caminhar? Ai, mas eu tô com uma preguiça. Tá, mas o que eu vou ganhar? Nossa, eu vou estar fortalecendo o meu hábito, né? Adquirindo esse hábito, alimentando esse hábito. Eu posso fazer uma coisa agradável enquanto eu estou caminhando. E que dá para fazer enquanto eu estou caminhando o que eu gosto de fazer? Ouvir um louvor? Ouvir uma palavra? Posso fotografar alguma coisa? Eu posso ouvir os passarinhos lá embaixo? Uma reflexão, uma música? Então, nesse momento, eu vou pensar isso. Não, deixa eu ver a parte boa de ir lá. Eu tô com preguiça de ir, mas a hora que eu tô lá, tem alguma coisa boa. E isso, gente, pra gente adquirir o hábito, vai ter que fazer todo dia. Seja um caçador de recompensa. Todos os dias você vai criar uma recompensa para aquele novo hábito que você quer inserir na sua vida. Até ele virar hábito. Se não virar um hábito, 99% de chance de não dar certo, de eu não cumprir esse objetivo e chegar no final do ano e falar, puxa, falei que eu ia caminhar o ano inteiro e não caminhei nem 2 meses, né? E às vezes a gente nem quer pensar nisso, né? Então esse ano eu vou fazer diferente, eu vou anotar, eu não anotei ainda, mas eu já antecipei, eu comecei a caminhar antes, e eu vou anotar direitinho, eu vou ler todo dia, sabe por quê? Pra doer mesmo. Porque eu acho que quando você anota e você tá ali olhando todo dia, é você mesmo puxando a sua orelha. É você mesmo dizendo, olha, você escreveu, você tem esse propósito, você já tomou essa decisão, você já sabe que não tem perdas. Porque assim, tem tomada de decisão que às vezes a gente fala assim, ai meu Deus, eu não sei se eu vou por aqui, porque você pode perder dinheiro, você pode ganhar dinheiro, você pode ter um prejuízo de tempo, de qualquer coisa. Né? Ou você pode não optar, eu tenho esse curso para fazer no mesmo horário, então às vezes é difícil tomar a decisão. Qual será que é melhor? E se eu escolher esse é melhor? Mas, gente, caminhar, colocar novos hábitos na nossa rotina, não existe perdas, não existe perda. Eu quis mostrar naquele vídeo para vocês até os meus privilégios. Você tem um marido que te incentiva, você tem alguém que fica com seu filho,
você ter um lugar seguro para você caminhar, você poder caminhar qualquer hora do dia, porque tem gente que entra no trabalho, tal hora, sai tal hora, então não é qualquer horário que pode caminhar. Então assim, eu tenho todos os privilégios possíveis para eu caminhar. E isso que eu quis mostrar naquele vídeo. E mesmo assim eu tenho dificuldade de caminhar. Vai esperar o quê? Água bater no joelho? Água bater no joelho é quando você colhe a consequência de não tomar uma decisão para sua vida. Estou abrindo o coração mesmo para vocês, explicando, né, essa dificuldade que eu tenho, que acredito que seja a dificuldade de muita gente, e tem muita gente que já superou isso, porque deixou no meu vídeo que hoje ama caminhar, não se vê, que teve também os mesmos problemas que eu, e me deixou como um incentivo, né, para que, olha, eu superei, você também supera. E também aceitar, né? Muitas vezes a gente não quer falar sobre esse assunto porque você não aceita que você tem desculpas. O Karnal falou uma coisa muito interessante, ele falou que o nosso cérebro não é otimista, nosso cérebro não é empreendedor e o nosso cérebro não, ele gosta mais da zona de conforto, né? De milhares de anos, o homem precisava sair da caverna, caçar, comer o máximo que ele podia, ele tinha que comer o máximo, assim, comer assim, panturrar mesmo. E depois entrar na caverna de novo e não gastar muita energia para demorar a sentir fome. E ele só saía da caverna, ou seja, ele ficava bem quietinho, bem acomodado, e ele só saía da caverna de novo quando a fome batia. Por quê? Porque lá fora era perigoso. Quem fazia isso sobrevivia mais. Então era um instinto de sobrevivência, você ficar quieto. Menor esforço, não fazer esforço, comer bastante. Esse é o nosso cérebro. Quem hoje tem necessidade de se exercitar, de caminhar, de ir para uma academia, de dançar, de movimentar o corpo, é porque ele desprogramou isso e criou novos hábitos para o cérebro dele. Com a construção desse hábito, às vezes até desde criança, ele diz pro cérebro dele, olha, pode ficar tranquilo, você não vai morrer. Ninguém vai morrer aqui não. Bora malhar, vamos correr, vamos exercitar, porque é isso que vai fazer, hoje é isso que vai fazer a gente sobreviver mais. Né? Então ele desprogramou. Posso comer pequenas porções, não preciso comer tudo de uma vez, e posso exercitar, porque isso na verdade vai me proporcionar mais vida e não menos, como antigamente. E aí entender isso fez muito sentido para mim. Sabe, de entender que o nosso desânimo, a nossa procrastinação, ela vem de um cérebro que ainda está na idade da pedra, achando que se exercitar vai gastar muita energia, aí vai ter que sair para procurar alimento, pode morrer no meio do caminho, vítima de um animal, né? Então a gente precisa trazer esse cérebro moderno pra gente. Bom, mas é isso, eu queria compartilhar isso com vocês, tá? Tanto que eu venho aprendendo, quanto a aceitar que eu sou uma dessas milhares de pessoas que vai empurrando com a barriga quando o assunto é atividade física. Nunca consegui, em nenhum momento da minha vida que eu tentei fazer uma atividade física, eu consegui levar isso para frente. É tanto que se eu tivesse conseguido hoje, caminhar seria só ir lá e caminhar, né? Como outras coisas que eu faço. Não daria um conteúdo de um vídeo mostrando as minhas dificuldades, porque elas não existiriam. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fiquem com Deus. Um beijo bem grande. Tchau, tchau.